Pode se assentar. Agora o melhor momento desse congresso, tenho certeza, é a palavra de Deus. O pastor Fabrício Freitas, ele foi indicado para esse congresso. Quem indicou foram meus filhos, o Anderson e o Alexandre, que já conhecia o pastor Fabrício, e indicou para esse segundo congresso. Eu vou pedir aqui ao pastor Milton, que vem aqui à frente. Ele também é da Junta de Missões Nacionais. Ele vai apresentar o pastor Fabrício, depois vai fazer uma oração pelo pastor Fabrício. Pastor Fabrício é um servo de Deus, é isso que faz toda a diferença, é isso que faz com que nós queremos ouvi-lo, assim como ouviríamos qualquer outro que fosse servo do Senhor. Pastor Fabrício é hoje o gerente de evangelismo, da área de evangelismo da Junta de Missões Nacionais, que cuida de toda essa área de igreja multiplicadora e de estratégias específicas de evangelização. Alguém por quem nós devemos orar, pois tem uma agenda, uma carga de trabalho muito pesada, tanto nesses treinamentos aqui, como em outros lugares, como na produção de materiais. Não deixe de orar por ele, pela sua família, que Deus o abençoe, que Deus o inspire na produção de materiais, estratégias e nesses treinamentos ao redor do Brasil. Vamos nos colocar em pé para orar então? Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui desejosos de ouvir da Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra e assim sermos edificados e despertados para fazer a Tua vontade. Pedimos que assim o Senhor abençoe o Teu servo, para que isto aconteça nesse instante, que o Senhor fale através dele, que as nossas vidas sejam impactadas e que decisões de mudança possam ser tomadas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. Pude expressar isso ao pastor Ney. Pode sim, pastor, obrigado. Expressar isso ao pastor Ney na sexta-feira. Uma alegria, mas poder estar aqui. Sentimos honrados em poder estar com os irmãos. Mais uma vez quero transmitir um abraço carinhoso do pastor Fernando aos irmãos. A alegria que ele tem em seu coração de poder ver as igrejas batistas do Brasil, a Igreja Batista da Capunga, mais e mais, a cada dia, comprometida com a evangelização da nossa nação. Também estou trazendo aos irmãos o abraço do nosso querido pastor Sócrates, que também à frente da Igreja Batista do Fonseca está lá implementando grupos pequenos também na sua igreja. Tem vivenciado isso. Nosso presidente, pastor Silvado, tem sido assim um tempo muito precioso no nosso Brasil Batista, quando nós, como denominação, podemos falar uma só língua, pensarmos numa só forma de ser, como estratégia dos resgates dos princípios e dos valores bíblicos neotestamentários. Nós começamos ontem, irmãos, falando um pouco sobre o compartilhar do amor de Deus por meio de relacionamentos. E nós começamos na noite de ontem falando sobre o nosso Deus, um Deus de relacionamentos. Nós juntos falamos sobre isso, que desde a criação nós notamos que Deus sempre se relacionou com o homem, mesmo o homem se afastando por causa do pecado, Deus veio em busca de alcançar o homem pecador. E aí nós vamos ver, através dos profetas, como o escritor dos Hebreus diz, outrora havia Deus falado de muitas maneiras, através dos pais, dos profetas. Hoje Ele nos fala através do seu Filho, que é Jesus. Então em Cristo nós vamos ter a consumação desta história, onde nós vamos ter o Emanuel, o Deus presente, o Deus que se relaciona, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, como nos alegra saber que o nosso Deus é um Deus que se interessa em nós. Nós somos alvos do amor do Senhor.
E aí é interessante que nós então chegamos à conclusão que o amor que nos alcançou, o Senhor que se relaciona conosco, agora deseja que nós possamos nos relacionar com outros, porque nós fomos salvos para nos relacionar. Então nós partirmos da pergunta: por que não somos tão efetivos na evangelização através dos nossos relacionamentos? E eu gosto dessa figura porque ela nos remete à ideia que às vezes nós guardamos algo somente para nós, a nossa fé. E aí nós falamos sobre 3 barreiras. 3 barreiras que nós precisamos vencer para que nós possamos alcançar pessoas através de uma evangelização relacional. E a primeira delas é a nossa falta de exemplo. É impossível alcançar alguém através de relacionamento se o nosso exemplo não é algo forte, não é algo que possa impactar as pessoas, se o nosso exemplo é algo que não mexe com as pessoas, se não mexe com quem está ao meu lado, se não mexe com aquele que está próximo de mim, como isso pode impactar alguém? E aí nós falamos sobre a nossa segunda barreira, o nosso segundo obstáculo, que é a ausência de relacionamentos com pessoas não cristãs. E aí nós vimos aquela pesquisa de Christian Schwartz falando sobre como um novo convertido, alguém que está chegando à igreja até 2 anos, ele ainda se relaciona com 13 pessoas não cristãs. De 3 a 9 anos, de 13 vai caindo. Depois acima de 10 anos vem para 5. E acima de 20 anos no evangelho, 40% das pessoas não se relacionam com nenhum não cristão. E aí nós fizemos a dinâmica da mão. Quando nós pedimos para cada um de nós, vamos fazer de novo para a gente não esquecer? Levanta a sua mão, olha para os teus dedos, e aí cada dedo eu gostaria que você pudesse lembrar agora de uma pessoa não cristã que você se relaciona com ela. Pode ser da sua família, pode ser do seu trabalho, pode ser da sua escola, mas eu não estou falando daquele relacionamento só de passar por ela, é se relacionar. E aí nós vamos notando, irmãos, que realmente no nosso círculo de amizades, com o passar dos anos, nós vamos nos fechando. E aí o irmão deu um excelente testemunho hoje, que não é só uma dificuldade do Senhor, é de todos nós. E quando eu faço essa dinâmica com meus colegas pastores, aí que a coisa ainda fica mais desafiadora, porque a maioria de nós pastores, aonde estão os nossos relacionamentos? Nós precisamos vencer essa barreira, nós precisamos começar a nos relacionar. E aí nós vimos com quem Jesus se relacionava. Jesus se relacionou com Zaqueu, Jesus se relacionou com os fariseus, com os escribas. Isso não significa que Jesus concordava com as suas práticas, mas Jesus caminhava com eles, Jesus estava junto com eles, ainda que pudessem estar praticando coisas erradas, Jesus estava ali, mas Jesus não concordava com o que eles estavam fazendo. E aí nós terminamos ontem falando sobre a nossa terceira barreira, que ainda que tenhamos vários relacionamentos, nós não conseguimos transformar esses relacionamentos em relacionamentos discipuladores. Nós conhecemos pessoas e até convivemos com pessoas não cristãs, mas nós temos dificuldades de tornar estes relacionamentos em relacionamentos discipuladores. E aí nós saímos daqui então com esta pergunta: como posso transformar os meus relacionamentos em relacionamentos discipuladores? É sobre isso que nós vamos continuar meditando nessa noite, e nós vamos caminhar juntos em entender esse processo, e hoje nós também vamos praticar um pouco disso. Nós queremos encerrar nessa noite com um pouco de prática. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós ouvimos um testemunho como nós ouvimos o desta noite, e outros mais, nós chegamos à conclusão mais e mais o quanto vale a pena investir em vidas.
E quando nós pensamos na multiplicação dos grupos, nós não estamos falando na multiplicação como divisão, nós estamos pensando em que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com esse tão grande amor. Porque, meus irmãos, quando os grupos se multiplicam, são mais casas com portas abertas para o Evangelho, anunciando o Evangelho, são outras pessoas que são alcançadas, que normalmente não seriam alcançadas, talvez por esse grupo. Mas quando o grupo se multiplica, ele não divide, ele multiplica para a glória de Deus. Aí ele vai para uma nova casa, um novo hospedeiro, é um novo líder que está sendo treinado, é o reino de Deus crescendo. Aí nós olhamos às vezes, mas eu gostava tanto daquele meu irmão, eu vou continuar gostando da mesma maneira, vou amá-lo ainda muito mais, e vou encontrá-lo aqui aos domingos, vou estar com ele no culto de oração, vou estar com ele na classe da escola bíblica dominical, mas num dia da semana, eu vou entender no meu coração que agora ele vai estar num outro grupo, só com o objetivo, alcançar novas pessoas para Jesus. Aí um testemunho como esse que nós ouvimos aqui nessa noite, vão se multiplicar, testemunhos e testemunhos de multiplicação. Nós estamos trabalhando com algumas igrejas no Brasil. Próximo dia 3, eu estou indo na primeira igreja batista de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Esta igreja tinha 14 grupos em dezembro do ano passado, e os grupos funcionando bem, muita amizade, muito relacionamento, aquela coisa maravilhosa. Mas às vezes tinha algumas dificuldades em se multiplicar. E aí os irmãos começaram a estudar multiplicação na Bíblia, começaram a ver que o Senhor se alegra com a multiplicação, porque a multiplicação ela alcança outras pessoas. E os grupos começaram a trabalhar, continuaram tendo unidade, continuaram cuidando uns dos outros. Só que dia 3 agora, nós estamos indo lá para uma grande celebração de multiplicação. De 14 grupos, estão indo para 25 grupos para a glória de Deus. Nós estamos preocupados com números? Não. Mas o que nos alegra saber que a partir do dia 3, não serão só 14 casas que vão abrir as portas uma vez por semana para pregar o Evangelho. Serão 25 casas. E se cada uma destas casas, a cada terça-feira, tem 5 irmãos, 8 irmãos da igreja, 8 vezes 25, nós já vamos ter aí quantas pessoas se reunindo? Quantas? 200. Aí vem uma coisa interessante, meu irmão. Agora o irmão imagina se cada um desses 200 irmãos começa a orar por 5 pessoas não crentes. Esta igreja começa a orar por 1000 pessoas que não conhecem a Jesus. E sabe qual o objetivo desses grupos pequenos? E em nome de Jesus eu creio que eles vão conseguir. No dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, eles querem ser 50 pequenos grupos naquela igreja para a honra e para a glória do nosso Deus. É para ter um número de pequenos grupos? Não, eles não precisam disso. A igreja já é uma igreja com mais de 600 membros. Se nós pensássemos assim, o pastor está querendo um grande crescimento, não é isso. A motivação não é essa. A motivação é alcançar pessoas perdidas. Essa é a motivação da multiplicação, é alcançar mais pessoas que nós não estamos ainda alcançando, mas nós vamos alcançá-las em nome de Jesus. E aí, nós vamos falar hoje sobre transformar relacionamentos, porque quando nós falamos ontem sobre o relacionamento discipulador, o que é um relacionamento discipulador? O relacionamento discipulador é quando eu, um cristão, me relaciono intencionalmente com uma pessoa não cristã, visando torná-la um outro discípulo multiplicador. Hoje o pastor Alberto usou essa palavra dezenas de vezes: intencionalidade.
Se no relacionamento não houver intencionalidade de compartilhar Jesus com aquela pessoa, é relacionamento, só que não é relacionamento discipulador. Aqui está a grande diferença. Eu começo a olhar para as pessoas que estão ao meu redor, para o balconista da padaria, para o meu vizinho de prédio, para aquelas pessoas que eu me relaciono, o meu colega de trabalho, não mais apenas como um colega, mas eu olho para ele e vejo esta pessoa como alvo da graça de Deus. Aí muda a forma de ver, muda a forma de encarar, porque eu passo a ser mais paciente, eu passo a ser mais compreensivo, porque às vezes a nossa maior dificuldade de nos relacionarmos com pessoas que pensam diferente de nós, que estão fora do nosso círculo de relacionamento, é porque elas têm maneiras diferentes de viver, formas diferentes de agir, formas diferentes de falar. E sabe por que ele tem formas diferentes muitas vezes de agir e de falar? É porque ele também ainda não conhece a Jesus, como todos nós tínhamos. Porque às vezes, irmãos, quando nós somos criados no Evangelho, talvez a gente não consegue ver tanto esta diferença. Mas quem não foi criado no Evangelho se lembra de como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Não era diferente de todos esses que estão ao nosso redor. Só que às vezes nós esquecemos disso. E aí nós vamos criando barreiras. Tudo bem, meus colegas de trabalho falam palavrão, sem dúvida, vão falar mesmo, eles não conhecem a Jesus, porque se eles conhecerem a Jesus, eles não vão falar mais. Nós não podemos esperar de alguém que não conhece a Jesus um comportamento e uma vida cristã, uma vida de santificação, é impossível. Aí é justamente aonde está a diferença entre a luz e as trevas. O que serve a Deus e o que não serve. Porque se não houver uma diferença, realmente aí está tudo errado. Mas essa diferença, ao contrário de nos afastar das pessoas, ela deve nos motivar a estar próximos a elas. Era isso que Jesus fazia. Então o relacionamento discipulador é um relacionamento intencional. É eu olhar para o Souza. E eu quero te contar a história do Souza. Mora do lado da minha casa, próximo, é o balconista da padaria. Eu vou lá tomar café, ainda que eu estou de reeducação alimentar, eu chego lá e tomo só um cafezinho. Posso tomar café na minha casa, mas eu estou ali só por uma coisa, não é pelo café, é pelo Souza. Eu preciso alcançar o Souza. O Souza é alvo da graça de Deus. Isso é intencionalidade, isso é estar juntos. Nesta caminhada, Justo é um irmão que hoje já é crente, batizado. A sua família agora serve a Jesus. Ele era dono de um mercado próximo da nossa casa. Quantas vezes eu tinha algumas coisas para comprar, e até quando eu não tinha, eu inventava alguma coisa para comprar. Ia lá. Às vezes tinha que comprar 3 coisas, eu comprava uma hoje, uma amanhã e uma depois. Sabe por quê? Porque eu poderia ir lá e falar com o Justo. Hoje as coisas ainda estão mais fáceis. Você tem o WhatsApp na sua mão. Você tem um contato de muitas pessoas que não são cristãs, que você pode levantar de manhã, pegar um trecho da Bíblia e dizer assim: tenha um bom dia, Deus o abençoe. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso é intencionalidade. Vamos repetir essa palavra? Intencionalidade. Eu preciso ter intencionalidade, porque quando eu tenho intencionalidade, aí eu começo a ver uma evangelização discipuladora. O que é uma evangelização discipuladora? Eu comunico o evangelho, mas não é só aquela comunicação de passar e entregar o folheto, porque muito tempo nós pensamos que comunicar o evangelho era alugar um avião, encher ele de folhetos, passar por cima da cidade e fazer assim, vrrr. Aí a gente botava no relatório: esta cidade está alcançada, evangelizada, vamos para a próxima. Não está. Nós precisamos proclamar o evangelho, mas nós precisamos também nos relacionar com as pessoas,
Porque o processo discipular, ele acontece todo o tempo, desde quando nós buscamos alguém lá fora, quando agregamos ela ao pequeno grupo e à igreja, e depois no aperfeiçoamento cristão. Porque, irmãos, discipulado só vai terminar na glória. Discipulado não tem fim, é para sempre. E aí é uma coisa interessante, filho, o processo discipular bíblico, Paulo fala sobre paternidade. Ele chamava Timóteo de quê? De filho. Ele chamava Tito de quê? De filho. E é interessante essa expressão, porque pastor Apolônio é pai de Anderson. Anderson cresceu, agora já vive a sua vida, está em outra cidade. Anderson não deixou de ser filho, ele continua sendo filho, é filho para sempre, mas continua ouvindo os conselhos, continua ouvindo o pai. E aí vem uma coisa, eu vou voltar lá na multiplicação. A maior alegria de um pai é ver o seu filho se multiplicando. É por isso que neto traz tanta alegria. É por isso que o vovô, quando vê o netinho, como é que ele fica? Nem vou dizer nada, porque meu pai, quando vê nossos filhos, e eu já estou imaginando que daqui a um tempo, Ana Vitória um dia vai chegar, pai, tem alguém querendo falar com o senhor aqui. Aí a gente já sabe o que é, né? Aí vai chegar aquele rapaz, que eu já estou orando por ele já faz tempo, desde o dia que eu soube que ia ser uma menina, eu já oro pelo meu futuro filho, que não é genro, é filho, e eu já tenho orado por ele. E ele vai levar a Ana. E aí um dia vai chegar aquela notícia, em nome de Jesus, pai, tem uma notícia para o senhor, estou grávida, vai chegar um bebê. Como é que o vovô fica? Ah, já estou vendo um monte de vovô olhando para mim, de vovó. Olha a alegria. A multiplicação dos nossos filhos nos traz alegria. Agora vem uma coisa interessante, nós somos o que de Deus? Filhos. Agora imagina quando nós multiplicamos filhos espirituais, como é que Deus fica? Agora imagine os seus filhos espirituais multiplicando outros filhos espirituais. Você vai ser vovô espiritual. Você poder olhar pessoas que através da sua vida estão sendo instrumentos na mão do Senhor. Porque, irmãos, isso é maravilhoso. É isso que Jesus espera de nós. Porque às vezes nós criamos um perfil de um bom servo. Qual é o bom servo? O bom servo é o aluno fiel à escola bíblica dominical, fiel aos princípios bíblicos e batistas, ele é frequente em todas as atividades e dizimista fiel. Maravilhoso. Mas se nós perguntarmos, e os filhos na fé? Não, pastor, isso aí é outra história. Seria esse o critério de fidelidade do nosso Senhor? Não estou dizendo que estas coisas são erradas, são maravilhosas, temos que de fato fazer isso, mas além disso, em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Frutificar, ganhar outras pessoas. E aí a gente avança um pouco mais e vamos notar que nós devemos comunicar o Evangelho, mas nós também precisamos nos relacionar. E aí eu vou lá fora, começo a chamar os meus amigos, a convidá-los, a caminhar com eles, vou desenvolvendo um relacionamento. Esse relacionamento ele vai crescendo, daqui a pouco vem a decisão, ele conhece a Jesus, vem a conversão, é confirmado através do batismo, termina aqui? Não, eu preciso caminhar com ele para sempre. A diferença é que aqui eu estava mais presente, aqui eu vou me afastando um pouquinho, ele começa a caminhar sozinho, aqui ele vai crescendo. Deixa de ser filho? Não, é para sempre. É por isso que a seta não tem fim, porque nós precisamos entender isso. Jesus caminhou com seus discípulos enquanto ele pôde estar. Só que às vezes nós, depois que terminamos um grupo de lições, nós pegamos a palavra discipulado e relacionamos ela com materiais. Então, discipulado tem data de início e data de fim. Só que discipulado não tem fim. É caminhar juntos, é chorar juntos. O material pode ter fim,
mas a caminhada discipular não. E a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador vai nos chamar a isso, a caminhar com estas pessoas que nós vamos alcançar, porque fazendo isso nós vamos cumprir o quê? A grande comissão. Qual é a nossa missão? Qual é, meus irmãos? Qual é a missão da igreja? Fazer, o texto que o pastor Joel leu nessa noite. E fazer discípulos é o núcleo da grande comissão. A base principal é o fazer. E aí vem uma coisa interessante, aliado a um relacionamento discipulador. Só que vem uma coisa que nos chama muita atenção. Se a grande comissão é fazer discípulos, nós podemos logo chegar à conclusão que transformar relacionamentos em relacionamentos discipuladores é o alvo da nossa vida. Porque nós, como cristãos, nós temos uma missão. E a nossa missão é o quê? Fazer discípulos. Mas agora vem a pergunta, pastor Apolônio, como é que eu vou fazer discípulos então? Eu preciso orar, eu preciso ir, eu preciso anunciar, e eu preciso criar e aprofundar um relacionamento discipulador. E aí o irmão me perguntou, pastor, como é que eu faço isso? Como é que então eu posso transformar os meus relacionamentos em relacionamentos discipuladores? O primeiro passo é orando por essas pessoas. Porque, irmãos, talvez dos nossos maiores erros é querermos evangelizar sem orar. Nós queremos alcançar as pessoas sem ter uma vida de oração efetiva. E aí nós queremos ter resultados. Evangelizar, discipular sem oração é a mesma coisa de jogar uma semente em uma terra que não foi arada. A oração é o ponto inicial. Eu preciso começar a orar. Aí, lembra daqueles 5 que veio no seu coração, que Jesus te deu eles de presente? E eles não vieram no seu coração à toa, porque Jesus tem um plano na vida dessas pessoas. E sabe quem Ele quer usar para alcançar essas pessoas? Você. O primeiro passo é começar a orar por essas pessoas. E aí quando nós falamos de oração, a oração é essencial. Mas irmãos, oração não pode ser apenas um programa, uma vez por semana. É uma vida. Tem que ser estilo de vida. E quando nós falamos de oração, orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. Atos 1,14 diz: e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aqui acontece um fato interessante. Jesus subiu aos céus e os discípulos voltam para Jerusalém e começam a orar. Aí tem uma conta que eu gosto de fazer. Da Páscoa ao Pentecostes são 50 dias. Jesus ficou aproximadamente com eles 40. Então eles voltaram para Jerusalém, oraram durante 10 dias. Veio o Pentecostes. Pedro vai lá e prega. Quantas pessoas se convertem? Quantas? 3.000. Oraram 10 dias. Pedro pregou. E uma mensagem que parece ter sido rápida, 3.000 se convertem. Hoje nós oramos 3 minutos, pregamos 10 dias, e talvez 1 ou 2 se convertem. Nós invertemos a ordem. Nós deixamos a vida de oração. E a Bíblia diz que é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o primeiro passo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós conhecemos, é orar por elas. E por que orar, meus irmãos? Porque a oração é essencial na evangelização. Às vezes nós queremos ganhar nossa família para Jesus, mas nós não temos orado pela nossa família. Nós não temos orado pelos nossos familiares que não conhecem a Jesus. E quando eu digo orar, meus irmãos, é lembrar daquela parábola do juiz iníquo. É todo dia falar: o senhor pode julgar a minha causa? O senhor pode julgar a minha causa? Olha, eu estou aqui, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa.
essa parábola foi contada por qual sentimento Jesus queria nos ensinar? A perseverança na oração. Nós precisamos ser como aquela mulher: Senhor, salva o meu marido. Senhor, salva o meu marido. Senhor, muda a vida do meu marido. Senhor, muda a vida do meu filho. A gente faz isso muito bem os 4 primeiros dias, a primeira semana. Aí depois a gente vai esquecendo. Aí a gente diz assim: Senhor, mas não está acontecendo nada. Como tem sido a nossa vida de oração? O primeiro passo para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor é orar por elas, porque Deus liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. Nós precisamos crer nisso, e crer vai nos levar a agir. Lembrar daquelas pessoas que nós olhamos para as mãos e começar a orar por elas. E aí nós também precisamos ir até essas pessoas, ter a intencionalidade de alcançá-las, porque orar é falar com o Senhor, oração é falar com o Senhor e também nós irmos para a prática. Não é apenas ficar orando, nós vamos orar, mas nós vamos agir. É ir intencionalmente e anunciar aquilo que Cristo fez em nós. E nós já vamos daqui a pouco falar como nós podemos fazer isso de maneira prática. Eu preciso compartilhar aquilo que Cristo fez na minha vida, o testemunho pessoal, apresentar para estas pessoas quem é Jesus. E com isso, ao apresentar, muitas dessas pessoas que nós iremos compartilhar o Evangelho com elas, nós vamos anunciar e elas vão demonstrar interesse. Quando eu anuncio e compartilho o Evangelho, e aquela pessoa com quem eu falei demonstrou interesse, automaticamente eu já estou iniciando o quê? Um relacionamento discipulador. Aí vem uma coisa interessante: caminhar com esta pessoa, levá-la a Cristo e continuar caminhando com ela, vai fortalecer a sua vida espiritual e vai criar o quê? Por que que muitas vezes a porta dos fundos da igreja se torna maior do que a da frente? Por que que nós ganhamos muitas pessoas e não conseguimos reter? Porque muitas vezes está nos faltando relacionamentos e o aprofundar de quê? Raízes. Porque relacionamento discipulador é aprofundar essas raízes. Agora, interessante que a palavra raízes, ela dá 6 elementos que nós precisamos trazer para a nossa vida com estas pessoas. Se eu quero ganhar alguém para Cristo, estou caminhando com ele num relacionamento discipulador, ou já tive o privilégio de levar a Jesus, eu preciso me relacionar muito. Se nós queremos alcançar estas pessoas que nós falamos nesses dias aqui, nós precisamos nos relacionar e relacionar de maneira abundante. É procurar oportunidades de estar com elas. Ao contrário de nos isolarmos delas, é aquilo que o pastor Alberto disse hoje: no meu aniversário, vou convidá-la para estar lá em casa. Vou fazer o possível, vou criar meios para desenvolver o quê? Relacionamentos. Agora nós estamos falando de pessoas desconhecidas? Não, eu estou falando de pessoas que eu já conheço. Então é muito mais fácil eu abrir a minha casa, porque é alguém que eu já me relaciono. Nós não vamos poder dizer: ah, pastor, como é que eu vou abrir a porta da minha casa para alguém que eu desconheço? Não, nós estamos falando de alguém que veio ao seu coração, que você já conhece e que você sabe que você pode levar à sua casa. Então você começa a se relacionar com essa pessoa, mas relacionar intencionalmente, com o objetivo de compartilhar o Evangelho, mas com o objetivo também de agregar ela ao corpo de Cristo, ao pequeno grupo. Por isso que há pesquisas que mostram que os pequenos grupos que mais crescem são os pequenos grupos onde os seus líderes semanalmente faz contato com as pessoas que não conhecem a Jesus. Interessante isso. Tem pesquisas que mostram isso, que grupos familiares que mais crescem são os grupos onde o líder e todos os membros do grupo
durante a semana, falam com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, fazendo o quê? Convidando, chamando, caminhando juntos para trazer estas pessoas para onde? Para o grupo pequeno. Então eu me relaciono e trabalho intencionalmente para agregar essa pessoa, para alcançar. E aqui nós poderíamos ainda no A do acróstico trocar agregar por acolher. Acolhimento, cuidar bem dessa pessoa, acolher de maneira integral. E não só acolher, mas continuar intercedendo. Porque às vezes nós oramos por alguém que nós queremos conquistar a Jesus, levar a Jesus, mas não sei se os irmãos já notaram uma coisa. Eu estou orando por alguém fervorosamente, oro por ele todos os dias. Aí no domingo à noite ele vem à igreja, e o pastor faz o apelo e naquela noite ele levanta a mão. Parece que no dia seguinte eu já não oro mais por ele, porque agora ele já se converteu, então ele não precisa de oração. Irmãos, esta é a hora que alguém mais precisa de oração, porque é a hora que a família muitas vezes abandona. Eu fui missionário em Minas Gerais e sou mineiro. Na cultura mineira, extremamente influenciada pelo catolicismo, quando alguém agora se torna um protestante, a família isola. A família não vai mais na casa daquela pessoa. E agora você está dando dinheiro para o pastor. Aí começam os amigos, começa um monte de ataques, e Satanás aproveita esse momento para literalmente fazer isso, para que a pessoa desista, para que a pessoa desanime. E na hora que esta pessoa mais precisava de oração, nós deixamos de orar, porque ela já se converteu. Só que nós esquecemos que a Bíblia compara um novo crente como Como é que a gente faz quando pega o bebê lá na maternidade? Chega em casa e diz assim, ó, agora você vai andar sozinho, comer sozinho, a partir de hoje é contigo, hein? Toma aqui um vale te vira e rapaz, agora é com você. É assim que nós fazemos? Não. A gente vai cuidar. Nós vamos andar juntos. Nós vamos, naquele primeiro momento, dar até comidinha na boca. Mas ele vai crescer. E crescendo, ele vai caminhar sozinho. Então nós precisamos entender que esse relacionamento discipulador, depois que a pessoa recebeu a Jesus, está no grupo, agora eu posso deixar. É assim que nós perdemos. Porque nós precisamos continuar cuidando sempre. Porque o cuidado tem que ser sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí vem algo também interessante: o zelo. Por isso que aprofundar raízes é relacionar, agregar, interceder e zelar. Porque lá no pequeno grupo, como foi falado hoje aqui na mesa redonda, é lugar onde muitas vezes nós descobrimos necessidades de pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós temos que cuidar destas pessoas que nós conhecemos integralmente. É o zelo, são ações de compaixão e graça. E aí nós vamos zelar por estas pessoas. Mas nós também vamos o quê? Ensinar o Evangelho. Nós vamos caminhar, e nessa caminhada nós vamos ensinar o Evangelho para esses que nós queremos nos relacionar. E o S? O S nós queremos trazer de volta para as nossas igrejas um princípio que nós perdemos, que é o princípio que numa vida discipular da solicitação de contas. Pastor, o que é isso? Então eu vou ter que solicitar contas de quem está chegando? Eu quero dizer que você já fez isso a vida toda e talvez você esqueceu. Eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical, como disse aos irmãos, desde criança. Quando eu era junior, a revista da Escola Bíblica Dominical vinha 7 estrelinhas. E aí a cada dia que você lia a Bíblia, você orava, você recortava uma estrelinha e colava. Domingo, quando você chegava na sua classe, tem muita gente sorrindo que já colou muita estrelinha aqui. Quando você chegava na sua classe, irmã Lúcia, minha professora, olhava para a minha revista. Ai de mim se chegasse ali com 5 estrelinhas. Cada estrelinha mostrava a minha vida devocional, aquilo que estava caminhando, como é que era o meu dia a dia. Semana que eu chegava só com 3 estrelinhas, ao término da lição,
Todo mundo ia embora, e a irmã Lúcia dizia assim: meu filho, eu quero falar com você hoje. E ela, com todo carinho, botava a mão no ombro e dizia assim: filhinho, você está tendo dificuldade de ler a Bíblia? Você está tendo dificuldade de orar? Eu quero orar com você e te ajudar. Quero estar caminhando com você, e semana que vem você vai conseguir. Como é que a gente voltava na semana que vem? Com as 7 estrelinhas coladas. Aí nós começamos a achar que aquilo era só um relatório matemático, e começou realmente a se tornar. Aí alguém chegava lá na ponta da classe, os anos foram se passando: quantos irmãos leram a Bíblia hoje? Quantos irmãos trouxeram oferta? Quantos vão ficar para o culto? Aí vinha o superintendente da escola bíblica dominical, relatório da superintendência da escola bíblica dominical. O que nós fizemos com o relatório? Muitas igrejas, nós não queremos mais o relatório. Quando nós olhamos para o relatório pensando só na matemática, nós acabamos com ele. Só que em contrapartida, o que nós também eliminamos do nosso meio? A solicitação de contas. Isso precisa voltar para nós. É quando eu vou poder, durante a semana, não talvez no dia do grupo familiar, mas se eu estou responsável em cuidar do Apolônio, que agora é meu amigo, que se converteu, está seguindo a Jesus, num momento de tomar um café com ele, porque o grupo não é só o dia, relacionamento discipulador não é só do dia do grupo familiar, isso tem que acontecer a semana toda. Ao chegar no Apolônio, eu vou poder perguntar para ele em algum momento, não como algo mecânico e automático, mas eu vou poder perguntar para ele: Apolônio, você está conseguindo ler a Bíblia? Você está orando, Apolônio? Como é que estão as suas práticas devocionais? E isso vai começar a gerar entre nós um cuidado e um compromisso mútuo. Sabe por quê, meu irmão? Qual foi a última vez que alguém lhe perguntou se você estava lendo a Bíblia e orando todos os dias? Isso faz nós levarmos, quando nós não temos alguém para prestar contas. Ah, pastor, todo mundo presta conta para Deus. Ok, certo, todos nós vamos prestar, mas a melhor coisa que existe é nós termos alguém que nos ajude nessa caminhada. É por isso que a Bíblia diz para nós sujeitarmos uns aos outros, é trazer de volta isso para o relacionamento mútuo. Relacionamento discipulador é isso aqui, ó. Isso aqui é discipular, é caminhar juntos. Eu tenho certeza que muitos irmãos já estão até praticando isso aqui, talvez com outros nomes, mas nós precisamos ter a intencionalidade de fazer isso. Aí, quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos ver pessoas crescendo na fé, no conhecimento e na graça do Senhor. Aí nós vamos parar e nós vamos ver um número ser reduzido de crentes superficiais, porque semanalmente nós vamos estar nos encontrando e perguntando: como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua caminhada de oração? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes entra domingo e sai domingo, nós só pegamos a Bíblia para vir à igreja. Nós só oramos no culto ou na oração silenciosa aqui dentro do templo. Como é que nós vamos vencer as investidas de Satanás? Termino dizendo como posso fazer isso. Nós trouxemos um presente para você. Eu quero pedir a ajuda da irmã Cássia, do grupo. Nós queremos lhe entregar nessa noite o primeiro passo. Qual era o primeiro passo? O que a gente precisa fazer primeiro para alcançar as pessoas? Orar. Então eu quero te entregar agora nessa noite um cartãozinho simples, mas que ajuda demais nesse processo. E eu quero compartilhar com você só uma experiência. A ideia desse cartão é todos os anos você colocar o nome de 5 pessoas que não conhecem a Jesus. Mas estas pessoas que você vai colocar o nome aqui não são irmãos ou parentes ou amigos que estão do outro lado do país. Você pode orar e deve orar por eles também.
mas são pessoas do seu relacionamento, pessoas com quem você se relaciona todos os dias, pessoas com quem você caminha junto todos os dias, pessoas que terão condições de estar lá no seu grupo familiar. Então eu gostaria que você pudesse pegar o cartãozinho, e aí você vai poder escrever o nome dessas pessoas aqui, e todos os dias você vai orar na frente dele. E aí, se você olhar, você vai notar que são pessoas que não estão coloridinhas, né? Elas serão alvos da sua oração. São 5 pessoas que estão dentro do seu alvo de oração, mas que o nosso sonho é ver esses bonequinhos coloridos para a glória de Deus, porque Jesus traz vida. Então eu vou orar dizendo o quê? Para que Deus prepare o coração destas pessoas para receberem o Evangelho. Eu vou orar que Deus conceda uma oportunidade para que eu possa compartilhar o Evangelho. Aí nós vamos mudar um pouquinho. Por muito tempo nós pensamos que evangelizar é trazer alguém à igreja. Isso é importante? É. Mas muitas vezes a gente trabalha 4, 5 anos para levar o irmão ou o vizinho não crente à igreja. E dia que eu chego na igreja, eu até chego mais cedo, ele senta, e aí eu vou lá, procuro o meu pastor e digo assim: pastor, é o seguinte, aquele meu vizinho que eu estava convidando há 5 anos, ele está aí hoje, pastor. Em outras palavras, a gente está dizendo assim: pastor, prega direitinho, porque se ele não se converter, a culpa é de quem? É do Senhor, é do pastor, porque o meu trabalho era o quê? Trazer ele na igreja. Mas isso não acontece aqui em Recife, né? E nem lá em Minas Gerais, na minha terra. Aí a gente olha, e se o pastor, nesse domingo que eu trouxe o meu visitante, não fizer apelo, aí então que eu vou ficar mais chateado. Só que, irmãos, Jesus nos chamou, foi para levar pessoas a Ele. É importante convidar para a igreja? É, nós temos que convidar. É importante convidar para o grupo? Sim, mas mais importante que convidar para o grupo é você se colocar nas mãos do Senhor para levar esta pessoa a Jesus. E aí você vai colocar o nome das 5. Eu coloquei um pouquinho mais, esse ano eu estou orando por 9, porque eu coloquei algumas de perto e algumas de mais distante. Mas eu quero dizer a você que das 9 que eu estou orando, nós estamos entrando no mês 7. Eu já tive a alegria de ver uma confessando a Jesus, e essa semana uma bateu na trave. Não vai demorar não, está perto. Eu creio que até o final do ano, eu não sei se as 9 vão se converter, mas em nome de Jesus eu creio que elas podem se converter, porque Deus transforma o coração do homem. Então o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Nós vamos dar alguns passos. O primeiro passo, e eu quero terminar compartilhando com você agora, é escrever o nome destas pessoas no cartão e começar a orar por elas. E aí você diz assim: pastor, esse cartão, irmão, pode escrever em qualquer lugar. A gente só fez um cartãozinho bonitinho só para... Numa igreja que nós fizemos um imã de geladeira, aí botava na porta da geladeira. Os irmãos são criativos, você pode fazer lá com o seu grupo do jeito que você achar melhor, um adesivo, alguma coisa, mas que todos os dias você possa lembrar. E aí o grupo pode fazer uma estratégia simples: bota o celular de todo mundo para tocar meio-dia, aí o grupo inteiro vai parar meio-dia para orar por quem? Pelas 5 pessoas. Aí quando chegar lá na reunião do grupo, na terça-feira, na quinta, qual é o dia aqui, pastor Apolônio? Terça e quinta. Então na terça e na quinta, quando chegar lá no grupo, vai ter todas as cadeiras ocupadas. Mas aí eu vou pedir o líder do grupo para fazer o seguinte: deixa uma cadeira vazia lá, bem vazia. E você vai lembrar sempre de uma coisa: aquela cadeira vazia é para quem? Para um dos meus 5 que eu estou orando. E aí nós podemos lembrar. É só para nos recordar, irmãos. Isso é apenas, não tem nada de místico nisso, é só para nos trazer a memória, porque nós esquecemos pelo menos eu sou assim. Aí meu celular toca todo dia meio-dia, aí está lá: orar pelo cartão, orar pelo Meet. Aí eu vou marcando, aí vou lembrando.
Aí eu vou orar todos os dias por essa pessoa. Chego lá no grupo, o líder do grupo vai fazer assim: irmãos, cadê seu cartãozinho? Vamos orar agora. Esse é o primeiro passo. Vamos orar por essas pessoas que nós queremos alcançar. E aí nós começamos a orar. Faz um mês de oração, reúne o seu grupo no outro dia, talvez. Se seu grupo reúne na terça, na quinta, faz uma reunião de oração. Marque um outro horário, ore, vamos orar. Venha para quarta-feira, ore. Levante de madrugada, ore por essas pessoas. Aí nós vamos dar o segundo passo. Depois de orar, ao segundo passo, meu irmão, simples. O primeiro é orar. O segundo passo é chegar nestas pessoas, no 5, e dizer assim: pastor Apolônio, me permita usar o irmão como exemplo. Apolônio, lá na igreja, cada um está orando por 5 pessoas que nós amamos. E hoje eu quero te dizer, Apolônio, ainda leva o cartãozinho, seu nome está aqui, ó. Eu estou orando para Deus te abençoar, Apolônio. Eu estou orando pela sua vida. Sabe por quê, Apolônio? Você é importante para mim. Nós vivemos um tempo onde ninguém se importa com ninguém. Eu tenho visto por várias vezes, dezenas de vezes, quando compartilha esse passo, a pessoa fica quebrantada pelo poder de Deus e recebe a Jesus no coração. Você pode fazer isso pessoalmente, você pode fazer isso de outra maneira. O ideal é pessoalmente. Mas há 2 anos atrás nós estávamos fazendo isso em Brasília. Uma jovem chamada Viviane estava orando. Uma das 5 pessoas que ela orava era uma psicóloga que tinha ajudado no momento de crise, e elas se tornaram amigas. E numa segunda-feira de oração nós estávamos orando por essas pessoas. Ao término, foram motivados todos os irmãos: pegue o seu celular, o seu smartphone, ore por essa pessoa agora e mande uma mensagem para ela: acabei de orar por você. A Viviane fez isso, guardou o celular na bolsa, não viu, tocando porque estava no silencioso. Quando chegou em casa, viu várias mensagens daquela pessoa. Já era tarde, ela não quis ligar. No outro dia ligou e conversou com aquela senhora, com aquela psicóloga. E ela disse assim: Viviane, você não acredita, tinha 2 dias que eu chorava incessantemente, pedindo: Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Na quinta-feira a Viviane visitou e eu tive a alegria de estar lá com a Viviane. A Viviane compartilhou o testemunho, compartilhou o evangelho. Aquela mulher e o seu pai recebeu a Jesus como Senhor e como Salvador. Alguém estava orando por ela, alguém estava clamando a Deus por ela. Então, depois de orar, compartilhe. Aí deixe passar mais alguns dias. Lembra que é relacional, é intencional. Aí você dá o terceiro passo, que é o quê? Pergunte a essa pessoa se ela tem algum pedido de oração. Ninguém se interessa por ela. Ela lembra, já sabe que você está orando por ela. Por isso que eu disse, irmãos, que evangelização relacional precisa ser exemplo. Porque como é que eu vou fazer isso aqui se eu não sou exemplo? Então, ele precisa conhecer o meu exemplo como cristão. E aí eu vou perguntar e vou orar com essa pessoa. Lá onde eu estiver, no trabalho, na escola, eu vou orar com essa pessoa. Aí vem o 4º passo. Passando mais alguns dias, eu vou convidar essa pessoa para ir à minha casa. Vou fazer um bolo, vou fazer um cuscuz, comer uma macaxeira, não sei, alguma coisa que Deus vai colocar no seu coração. E aí você vai convidá-la à sua casa, um aniversário, e você vai aproveitar a oportunidade para dar o seu testemunho, compartilhar o evangelho com ela. E aí você vai convidá-la para conhecer mais sobre Jesus, vai convidá-la para ir ao seu pequeno grupo e então iniciar um RD com essa pessoa. O objetivo do próximo passo é ir trazendo essa pessoa para o pequeno grupo. Não é convidá-la diretamente à igreja. Hoje as pessoas têm muito receio, muita dificuldade de vir diretamente muitas vezes ao templo. Se tiver abertura, convide, mas convide ela para ir à sua casa. Abra a sua casa. E aí vem uma questão: pastor, e se ela não aceitar nada disso? Continue orando, não desista não, porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus. O que nós precisamos fazer é dar passos de fé, passos onde nós começamos a orar por essas pessoas. Irmãos, não tem nada mágico, não tem nada tão difícil do que nós compartilhamos aqui. São coisas simples, mas eficazes, porque a oração muda a história. Se eu quero ver os meus relacionamentos se transformar em relacionamentos discipuladores, o primeiro passo
é oração. Então eu quero encerrar nessa noite convidando você a pegar esse cartão. Você não precisa escrever os nomes agora, mas eu gostaria de fazer um convite para você. Pedir ao Senhor que coloque no seu coração as 5 pessoas que Ele gostaria que você, passo de fé, até o dia 31 de dezembro desse ano, você gostaria de ver servindo a Jesus. Nós não estamos preocupados com essa data, nós estamos preocupados com estas pessoas. Então eu queria que você pudesse pegar o seu cartão simples aí na sua mão, ficasse de pé, nós vamos orar, nós vamos encerrar orando. Mas eu gostaria que você pudesse olhar para ele e lembrar, ou olhar para a sua mão, se você lembra só das 5 pessoas. Eu preciso que você recorde dessas 5 pessoas. E se você ainda não as tem, que hoje você possa dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero assumir um compromisso de dar passos em direção a alcançar estas 5 vidas que ainda não te conhecem. Sabe por quê, irmãos? Nós fomos transformados para transformar. Nós não fomos salvos à toa, nós não fomos salvos em vão, nós fomos salvos para ser instrumentos nas mãos do Senhor e para a glória de Deus. Eu aceito esse desafio. E você? Você aceita esse desafio? Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, dizer para Deus: Senhor, eu quero 5 pessoas. Senhor, eu quero orar por 5 pessoas. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Faze, Senhor, de mim um vaso de bênção. Eu quero ser um vaso de bênção, Senhor, nas tuas mãos. Eu quero levar o teu amor. Eu quero ver o meu grupo pequeno, o meu grupo familiar se multiplicando para a glória de Deus, porque quando o grupo se multiplica é sinal que pessoas estão te conhecendo, é sinal que pessoas estão reconhecendo o Senhor como Salvador. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra nos ensina que nós devemos ser luz em meio às trevas. A tua palavra nos ensina que nós devemos ir em busca de pessoas que nós não temos, ó Deus, relacionamentos tão frequentes, e nós não temos compartilhado do teu amor com elas. Nos usa, Senhor, para tornar o teu nome conhecido. E nessa noite nós te pedimos, Pai, encha o nosso coração de amor, que o nosso coração possa arder, Senhor, arder, Pai, de paixão, de amor por estas pessoas, Pai, porque, ó Deus, o Senhor nos amou, Jesus. O Senhor nos resgatou das trevas, Pai. O Senhor se relaciona conosco, nos fortalece para nos relacionar com estas pessoas que não te conhecem, Jesus. Pai, nos dá estes nomes, fala ao nosso coração de maneira tão clara, que nós possamos a partir de hoje orar todos os dias, mas investir nessas pessoas, para a honra e para a glória do teu nome. Faz de nós, Senhor, testemunhas vivas, cartas vivas do Senhor aqui neste lugar, e que pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não te conhecem, sejam alcançadas pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos.